Oi, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui com o Prosa com Bertaglia. Cada dia o pessoal tem dito que os assuntos, os temas têm ficado bastante interessantes. E eu estou trazendo um tema hoje, né, por sugestão até de um amigo que fica lá na Austrália, que é desmistificando o machine learning. Isso mesmo, o machine learning, aprendizado, aprendizagem com máquina. Então, é um assunto bastante interessante, mas algumas pessoas elas perguntam, Paulo, mas que bicho é esse? O que é isso, né? Então, é quase certo que a gente já se deparou, ou você aí já se deparou dentro da empresa, na escola, com alguma coisa similar, ou tenha tido alguma experiência com o machine learning ao longo das suas atividades sociais, educacionais, empresariais, né? De como o aprendizado da máquina ele atua na sociedade, né? Então, vamos supor que você faz uma compra de um produto online e que você comprou isso alguns dias atrás, né? E depois você vai continuar recebendo e-mails sugerindo novas compras, sugerindo outras coisas, muitas vezes similares àquilo que você comprou, ou não, ou algo diferente. Ou você pode até ter notado que o site de compras ou o aplicativo que você usa continua recomendando alguns itens para você comprar. Isso é um aprendizado em máquina, ou seja, ele está aprendendo o seu comportamento, os seus hábitos e acaba sugerindo coisas. Alguns sites de internet fazem isso, Magazine Luiza, a Amazon, a Saraiva, fazem essas sugestões do que comprar. Mas eu não sou um catedrático no assunto. Eu gosto do assunto, adoro esse assunto, mas tem pessoas que trabalham, que aplicam o machine learning, desenvolvem, usam a inteligência para compor aí a evolução do machine learning. Por isso, eu vou chamar aqui uma pessoa para prosear que conhece muito o tema. É o amigo André Almeida, que é o CEO da Dom Rock. Olá, André, tudo bem, meu amigo? Prazer enorme, uma honra, uma gratidão tê-lo aqui para a gente prosear um pouquinho, de maneira bastante informal, aqui no Prosa com o Bertaglia, falar sobre o tema do Machine Learning. André, tudo bem contigo? Tudo bem, Bertalha? É um prazer grande, enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, por lembrar aqui do amigo aqui para estar juntos hoje, fazer uma prosa aqui sobre um tema que eu sou bastante entusiasta, que é Machine Learning. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e parabéns pelo canal. Parabéns pelo canal, conteúdo sensacional. Opa, muito obrigado. Aliás, quem nos uniu aqui foi um amigo, né, lá da Austrália, o Oi, Fábio Costa, né? é isso aí. O Mas, Fábio está lá na Austrália, passei é, por lá também, já tive uma experiência lá na Austrália. E até pouco recentemente nos falamos aí, com a questão do fuso, aí a gente alterna, né? Uma hora ele de manhã, outra hora eu de manhã. Daí alguém tem que acordar mais cedo para falar, né? nós estamos Mas com. conversa boa, São, grande são, são 11 amigo. horas de diferença, né? Exato, oscila entre 11 e 13, depende dos horários de verão, né? Uhum. Mas Fábio também é um entusiasta de inovação, de tecnologia. A gente pensa muito parecido em muitos temas aí. Então, um grande amigo aí para bater papo também. Bacana, bacana, o André. Já que você entende aí do tema, né? Fala um pouquinho para a gente, né? Que somos leigos, né? Principalmente aqui. Depois nós vamos falar de aplicação do machine learning lá no supply chain. As pessoas que gostam de Legal. ouvir a gente aqui normalmente são pessoas, são alunos, professores, profissionais de supply chain. Então eu queria Uhum. primeiro entender um pouco o que é esse bicho chamado machine learning, né? É, vamos lá, mais um termo aí na onda da tecnologia. Mas interessante que a sua abertura foi sensacional, né? Pelo seguinte, a gente já convive com isso há algum tempo, né? Como você acabou de colocar aí, né? As buscas que a gente faz, as compras que a gente faz, né? Por onde a gente anda digitalmente, né? A gente começa a receber algumas coisas que são coincidências, né? Olha, parece que está adivinhando o que eu estou pensando, parece que está adivinhando o que eu estou querendo, né? E no fundo nada mais é do que uma técnica, né? É uma tecnologia que aplica uma técnica de, como você colocou bem, a gente usa o termo aprender, mas no fundo é uma técnica de processamento de dados e reconhece padrões e aplica esses padrões. Agora, por que isso só vem agora e não há 50 anos atrás?
Machine Learning e inteligência artificial já é objeto de pesquisa, né? Todo mundo conhece até o famoso filme lá do Turing, né? Do Alan Turing, que ele já queria fazer uma máquina que pensava sozinho. Então, o tema não é novidade, o tema já é objeto de pesquisa já há décadas, né? Sobre o assunto. Por que hoje, então, a gente tem isso mais presente no nosso dia a dia? Algumas questões de evolução, mas, sobretudo, duas. A primeira, a questão do poder de processamento, né, da computação, que cresce absurdamente, a gente sabe, tem as fórmulas aí, né, que apontam os crescimentos do poder de computação e de processamento. As estruturas de armazenamento de dados, elas caem o custo drasticamente, né, nas últimas décadas, né, vem caindo bastante esse custo. E associado a isso, ao mundo interconectado, para todo mundo falar, porque está tudo na internet e tal. O que isso quer dizer do ponto de vista de machine learning? A facilidade de produzir dados e a facilidade de acumular dados. E aí, com o poder da computação, reconhecer padrões de forma mais rápida do que eu e você junto aqui, a gente pegar um bando de documento embaralhado e querer adivinhar as coisas, né? Então, o poder da computação, essa interconexão toda, permitiu para que esses algoritmos ou essas técnicas de processamento de dados evoluíssem de forma bastante impressionantes até, né? Parece que está adivinhando o que a gente está querendo, parece que está imaginando o que a gente quer, ou alguns comportamentos inesperados, avisando, olha, tem um risco aqui, tem uma ameaça ali, né? Então, são técnicas de reconhecer esses padrões, né? E aí evoluindo, assim, uma série de questões que tem muita base aí matemática, tem muita base estatística, né? Tem muita base de pesquisa científica em torno dessas técnicas, né? E eu faço questão de mencionar mais um ponto que é fundamental também nessa explosão aí de adesão de machine learning, que é o mundo do open source, né? Ou do software livre, né? Então, existe também, com esse advento todo, toda uma colaboração de pesquisa, né? Então, hoje você pega bibliotecas, né, como a gente fala em programação, né, para poder usar essas arquiteturas de machine learning, você pega elas livremente, né? Agora, tem que saber usar, né? Aí tem que saber usar, tem que saber aplicar, mas elas já estão disponíveis de forma gratuita, na forma de open source, ou seja, livre, que você pode, inclusive, modificar a seu critério, né? E você pode, o que muita gente faz é colabora e modifica e devolve isso para a própria comunidade, né? Com qual benefício? Porque alguém já pega daquele ponto e acrescenta mais alguma coisa. Você vai lá e usufrui de novo. Então, acaba a evolução também se acelera em função desse contexto, né? Eu acho que tudo isso explica os motivos do porquê que hoje a gente convive com isso. E para que serve tudo isso no final do dia, né? Essa técnica de processamento de dados é chamado aprendizado de máquina, né? Ou machine learning. Exatamente com o volume de dados que tem, 7 bilhões de pessoas conectadas no mundo inteiro, a gente pode sonhar aí na direção da personalização. Então, eu consigo saber o que é que o Bertalha agora vai procurar na internet, o que ele está interessado em comprando, porque todo o comportamento dele está sendo acumulado. Claro que tem aí um capítulo à parte que eu não vou entrar agora na questão da privacidade de dados e etc. Não é? Vamos ficar na técnica, tá certo? E aí, na técnica, obviamente, os padrões de navegação, de uso do Bertalha são capturados e associados a uma base de dados já que já existe previamente, que foram capturadas, para encontrar os padrões. Falar, o Bertalha parece que é um grupo de cliente desse tipo. Portanto, ele pode querer comprar tal coisa, ou ele pode querer consumir tal coisa. Isso no ponto de vista do consumidor, né? Quando a gente fala nas organizações, a técnica é a mesma, só muda o ângulo de visão do assunto, né? Como eu gosto de falar, e o nosso amigo como o Fábio lá gosta muito, é definir bem o problema, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora uma situação riquíssima para aprendizado de máquina, que é a questão da pandemia, por exemplo, trouxe distorções completamente inimagináveis no comportamento das transações das empresas, sobretudo vendas, atendimento a cliente, uma série de fatores que a gente ainda não sabe exatamente o que provocou o quê, mas a gente já tem o primeiro efeito. A gente já sabe que, exemplo simples, venda na loja física por um tempo deixou de vender e vendeu na loja online. A pergunta teve uma compensação? Sim ou não? Teve uma mudança do perfil? Sim ou não? Mudou o mix de produtos? Sim ou não? Mudou a sensibilidade de preço? Sim ou não? Isso se sustenta? Sim ou não? Isso fica ou isso é esporádico?
Isso é que no aprendizado de máquina a gente fala, é um padrão ou é um ponto fora da curva? A gente não sabe ainda, né? Tá. Os dados estão começando a contar essa história para a gente, né? Então, e a ideia é, e aí desmistificar uma outra coisa, que é machine learning, né? Como eu gosto de dizer com a minha turma aqui, não é machine guessing, né? Ela não vai adivinhar. Tá. Ela não vai inventar coisas novas. Ela vai te dar a melhor resposta, mais rápida, baseado naquilo que você oferece, que são os dados. Então, esse momento riquíssimo agora de distorção de muitos dados em função do contexto que a gente está vivendo, o grande uso do machine learning, na realidade, é para você construir cenários cada vez mais rápido. Você tem respostas mais rápidas para cenários diferentes. Então, por exemplo, qual é o meu cenário de vendas daqui 3 meses? Com ou sem a pandemia? Com a pandemia mais aguda ou mais branda do ponto de vista de abertura para a economia? Tenho lojas abertas ou lojas fechadas? Vou para o online ou não vou para o online? São variáveis que você consegue modelar e ter respostas muito mais rápidas do que juntar todos os especialistas sem uma ferramenta adequada para buscar as mesmas respostas. Talvez chegue lá com muito mais tempo, que já não vale mais nada. Com a técnica de aprendizado de máquina, a resposta é mais rápida. Não quer dizer que você vai ter uma previsão de venda, bola de cristal, acertei. Não. Quer dizer o seguinte, você consegue modelar 10, 15 cenários num intervalo de tempo que, humanamente, a gente não faria da mesma forma, né? Então, esse é um dos grandes benefícios aí da tecnologia. Tá. Fantástico. Eu acho que você colocou alguns pontos aí que, inclusive, explicam para mim o seguinte, às vezes eu estou navegando aí pela internet, alguns sites, e aparece o meu livro, né? Eu tenho um livro de logística, né? Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, está na 4ª edição, inclusive, tem 20 anos aí de mercado, fazendo aqui a minha pequena propaganda, né? Mas eu estou navegando por lá e aparece o meu livro. Aí, às vezes, eu me pergunto, mas como é que esse cara sabe que eu estou buscando logística ou que eu sou de logística? E você acabou de falar, né? Ou seja, ele está lendo o meu comportamento ao longo da cadeia. E é bacana você ter tocado o assunto da gente não falar de segurança aqui, né? De privacidade, porque senão nós vamos tolher a nossa conversa, né? Vai para outro caminho. Já teve uma conversa lá atrás, inclusive, de segurança cibernética, tal, que o Rodrigo Martinelli conversou com a gente, né? Mas aqui é dar um pouquinho de asas à imaginação. E, André, eu queria fazer o seguinte, o tempo passa muito rápido, né? Já voou aqui, né? Já foi, e eu costumo dividir aqui em 2 blocos, né? Então, o primeiro bloco está terminando, nós vamos entrar no segundo bloco. E eu queria fazer aqui um breakzinho, então você toma um café, uma água aí, e depois nós voltamos. Pode ser assim? Vambora. Pode ser, vamos nessa. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para o segundo tempo do Prosa com Bertaglia. Está fantástico, é um tema que é aquilo que eu falei, que bicho é esse, né? Ou seja, muitas vezes a gente imagina que é algo do outro mundo, pelo fato de ser desconhecido, ou pelo fato de ser um termo em inglês, e muitas vezes a tradução não reflete muito bem aquilo que nós compreendemos, mas o André está dando uma explicação aqui, ao meu ver, fantástico, muito legal, bebendo na fonte, muito conhecimento para a gente, né? E o que eu queria explorar um pouquinho aqui com o André, que trabalha com isso, depois ele vai falar um pouquinho da empresa dele, da Don Rock, né? São as aplicações do Machine Learning. E aí, o André, você pode falar de uma forma abrangente e afunilar um pouquinho de algumas aplicações na cadeia de abastecimento, na cadeia de valor, você já falou de previsões aí e tal, que está inserido dentro do contexto da cadeia de valor. Então, asas à imaginação aí, fala onde a gente pode aplicar esse bichinho. Legal, bacana, vou voltar um pouquinho na técnica, né, porque como a gente já desmistificou aqui, é uma técnica de processamento de dados. Então, o que a gente pode pensar aqui em termos da cadeia de abastecimento como um todo, né? Quando eu olho para a técnica, vamos colocar 2 coisas importantes. Primeiro, o que se pretende, né? Então, assim, é muito fácil falar assim, eu quero um machine learning, né? Eu quero algo que tenha uma inteligência artificial no meu negócio. Tudo bem, mas a pergunta é, para quê? Qual é o problema que se pretende resolver? Às vezes é só somar 2 mais 2, faz na mão, não precisa nem de computador, né? Então, é assim, faz de cabeça, né? Faz no dedo. Então, a pergunta fundamental é para quê? Então, como eu estava dando o exemplo um pouquinho mais cedo no bloco anterior,
esse momento que a gente está vivendo, os desafios, por exemplo, de fazer previsão de demanda, né? Quer dizer que o aprendizado de máquina vai acertar, como eu falei? Não, mas quer dizer que a gente pode contar com isso para ter muitos cenários ao mesmo tempo e a gente conseguir avaliar melhor? Sim. Mas aí vamos voltar um pouquinho nas questões da cadeia, então, de abastecimento. Por onde a gente pode andar desde a previsão de demanda? A previsão de demanda, ela começa a abrir dentro da cadeia aí uma série de possibilidades. Então, é assim, eu tenho recorrência, por exemplo, eu tenho um mix que eu posso otimizar, eu tenho pontos de risco que eu posso ter pontos de ruptura de estoque ou de abastecimento por conta de alguma coisa no elo da cadeia, né? Então, são questões que elas vão derivando da técnica elementar, né? Do aprendizado de máquina. E onde que é importante tudo isso? Primeiro, qual é o meu problema? Eu defini bem o problema. Segundo, eu tenho os dados para esse problema? Eu tenho o histórico disso? Eu tenho esses volumes de dados que eu possa utilizar para esse problema? Ponto número 2. Ponto número 3, quais são as técnicas que vão ser usadas? E as técnicas, elas têm, eu te diria, 3 grandes categorias que eu pelo menos, estou acostumado a trabalhar nesse contexto. Primeira categoria é uma categoria de classificação. Então, o que é isso? É que nem a gente falou mais cedo, o consumidor Bertalha é parecido com algum outro grupo. Então, eu aproximo, eu classifico e tenho uma resposta de quais são os comportamentos que eu tenho na minha cadeia toda para determinados produtos e serviços, né? É uma classificação. Segundo é o que nós falamos da predição, desculpe. O que eu vou vender daqui a um tempo, o que eu posso combinar para vender, quais são os riscos que eu tenho de ruptura e etc. Então, eu estou fazendo uma análise de predição. Então, é uma outra categoria de técnica de análise, né? De aprendizado de máquina. E o terceiro, que eu acho que é fundamental, é o da otimização, né? Por quê? Porque qualquer coisa que a gente queira fazer na cadeia de abastecimento, nós estaremos sujeitos às restrições. Algumas delas. Ou orçamento, ou tempo, ou logística, fator humano, espaço físico, né? Tem uma série de variáveis que, na prática, se traduzem em fatores de restrição. Então, não adianta eu querer prever que eu vou dominar o mundo, né? Mas eu tenho um espaço de 10 metros quadrados para armazenar todo o meu estoque e distribuir, né? Eu tenho uma restrição ali, né? Então, aí a pergunta consequente é, então, como é que eu amplio o meu horizonte com esse fator de restrição? O fator de restrição, ele é permanente ou ele é algo que é trabalhável e portanto, ele sofre variações até por influência de outras variáveis? Tudo isso eu já entrei na modelagem do problema. Então, a pergunta fundamental, quer dizer, o santo graal do aprendizado de máquina é saber formular o problema. Saber formular o problema, saber que os dados existem e aplicar as técnicas adequadas, né? Então, na cadeia de abastecimento, a gente já lidou com previsão de demanda, ruptura de estoque, otimização de rotas, né, de logística, que é muito comum. Não, isso aí tem vários algoritmos que fazem isso. É verdade. Mas em cima daquela previsão daquele cenário, você vai ter que rodar o algoritmo específico naquele cenário. Então, quando você junta tudo, o aprendizado de máquina te dá essas respostas mais rápidas. Combina todas essas variáveis para te dar uma resposta mais rápida, né? Então, tudo que é ligado hoje na cadeia de abastecimento, que tem a ver com previsão de demanda, cenários, os índices os indicadores, melhor dizendo, de ruptura, de abastecimento dessa cadeia e os fatores de restrição, são as aplicações que eu vejo muito forte, usar muito forte na cadeia de abastecimento, para fazer uma boa gestão e otimização. Eu tenho um ponto aqui que eu queria te perguntar, que é o seguinte, fundamentalmente, o machine learning ele se baseia na qualidade dos dados, né? Na quantidade e na qualidade dos dados para poder aprender, né? Ou seja, ele vai evoluindo. Você mencionou anteriormente que nós estamos vivendo um momento em que mudou um pouco o esquema como vinha evoluindo o mundo dos negócios. Não só o mundo dos negócios, mas a sociedade, né? Até a educação, né? Teve uma mudança. Então, os dados que estão sendo gerados nesse período aqui, que nós estamos falando de março, estamos aqui em novembro, mas isso ainda vai se prolongar, ele vai ter uma interferência nesse processo todo
e seguramente vai interferir na forma como a máquina vai aprender. Como é que fica isso? Eu estou certo em afirmar esse tipo de coisa ou não? É isso. Quer ver? Eu já vou fazer uma primeira pergunta, nós vamos refletir juntos aqui, provavelmente não teremos a resposta. Como é que eu vou olhar a Páscoa do próximo ano? Que é um evento comercial, certo? Para vender chocolate. Sendo simplista aqui. É verdade. Normalmente, você olha para trás e fala, como é que foi a Páscoa do ano passado? E a do ano retrasado? Você perdeu a referência. Você vai ter duas Páscoas que você jamais imaginou que existiriam e uma completamente diferente da outra. Qual que vai predominar? Essa é uma pergunta, né? Aham, Então, aham. essa é a questão de daqui para frente os dados, né? E você colocou bem a qualidade dos dados, mas, sobretudo, vai ter o fator humano, Bertalho, é uma coisa que é importante a gente falar. A gente fala de aprendizado de máquina, robô e tal. Mas onde é que a coisa chega? Chega no fator humano, que nem eu acabei de fazer a pergunta. Nós vamos ter 2 cenários de Páscoa para o ano que vem, né? O que está chegando, o anterior, que é o deste ano, da pandemia, e o do ano passado, que não tinha pandemia, tinha qualquer coisa, né? Nós vamos desenhar 20 cenários. Qual que vai ser decisivo? É o fator humano que entra em campo, né? Aí vem o outro lado da beleza do aprendizado de máquina, que é o fator humano. Qual é o fator humano? É o fator humano de olhar para um cenário e tomar uma decisão que a máquina ainda não vai saber tomar por nós, né? Entendi. Então, essa é Claro. uma questão importante. Não, o bacana que você falou aí, e algo que eu gosto sempre de explorar, né? Ou seja, no final das contas, a máquina ela tem a sua velocidade, como você bem falou, ou seja, tem, né, a armazenagem está mais barato, existe muita velocidade de processamento. O que a máquina vai fazer é gerar N cenários, né? Mas a decisão final e o enxerto desses cenários, agora combina isso com aquilo e não sei o quê, quem vai fazer isso é o ser humano, né? Eu sou da época em que muitos desses cenários aí eram construídos no braço, né? Na unha, então demorava Exatamente, é. semanas para fazer, né? E agora, pelo Exatamente, que você está exatamente. falando, nós vamos fazer isso em segundos, né? É isso aí. E o que você colocou como qualidade dos dados, eu acho que para computação em geral, não só para aprendizado de máquina, vale aquela lei básica, né? Se colocar lixo, vai sair lixo, né? Então, essa lei não mudou na computação, pelo menos agora, na binária, vamos ver na quântica, que também é outro tema, tá certo? É, Mas até onde a gente conhece a qualidade do dado, Bertalho, é aquela que a gente conhece. Entrou lixo, vai sair lixo, né? é verdade. Então, os fundamentos quais são? Modelar bem o problema, ter uma boa qualidade do dado e depois aplicar as técnicas. Uma coisa curiosa aqui, só para dividir com você, eu participo desse setor, né, de aprendizado de máquina já há alguns anos, né, quase 10 anos já, e tenho, obviamente, eu conheço muitas empresas, empreendedores e gente que está lidando com isso também há um bom tempo. É consenso que é o seguinte, a gente gasta mais ou menos em torno de 80% do tempo olhando o problema e a qualidade do dado, e Tá, 20% modelando a técnica do aprendizado de máquina. bacana. Não muda muito disso. Essa é uma equaçãozinha, às vezes é 90, às vezes é 70. Mas Tá. ele fica ali, ou seja, definir o problema e preparar o dado é muito, muito mais importante do que aplicar a técnica por si só de aprendizado de máquina. Tá. André, fantástico, meu amigo. Puxa, que bacana que está sendo aqui. Ou seja, é bom ouvir das pessoas que conhecem o assunto, né? Para consolidar até um pouco das opiniões que nós temos, né? Mas eu queria o seguinte de você. Você, num dado momento, falou: nós fazemos, né, previsão de vendas, trabalhamos previsão de vendas, otimização de logística. Nós quem? Fala do nós aí, da Dom Rock, né? Ah, Fala da Dom obrigado. Rock. Obrigado, Bertalha. A Don Rock, a gente nasceu, eu fundei a empresa, né? Lá, a gente nasceu já há alguns anos atrás, e a ideia era justamente entrar nesse contexto onde amarra 3 coisas importantes dos dias de hoje, né? A computação em nuvem, o chamado Big Data e a inteligência artificial, para o mundo corporativo, né? E com essa trajetória nossa, a gente acabou desenvolvendo uma plataforma de tecnologia, que ela, a primeira coisa que a gente partiu para resolver é a automação na qualidade do dado, quando o dado chega. Então, a gente tem uma primeira parte da plataforma que recebe o dado original, seja na forma de imagem, de texto, áudio, tabelas, documentos, o que for. Ele já tem uma inteligência que ele aplica, extrai dali as informações relevantes e armazena.
E a segunda parte da plataforma, que é toda automatizada, ela aplica alguns algoritmos pré-definidos. Então, como a gente atua no escopo do mercado corporativo, né? Então, os algoritmos que a gente faz tem a ver muito com isso que a gente está discutindo aqui, né? Tanto que uma das coisas que a gente usa bastante são as soluções que a gente tem, que a gente chama das jornadas, né? As jornadas do faturamento da empresa, as jornadas do ciclo de vida do cliente, as jornadas do ciclo de operação e produtividade, mas que, na essência, a gente se posiciona exatamente como uma tecnologia que prevê o próximo passo do negócio, né? Então, porque a gente usa as técnicas apropriadas deste tipo de processamento de dados para não dar uma resposta simplesmente aquela certeira com a bola de cristal, não, mas para entregar uma série de situações que a empresa não perde tempo preparando o dado e nem aplicando técnicas de machine learning. Ela já consome direto e olha o negócio dela ali para onde está indo. E aí vem o fator humano, aí tem que decidir, né? E aí, ou não, às vezes não decidir já é uma decisão, né? Mas ela está ali caracterizada. É isso que a gente faz, Bertalha. Todos Bacana. E o nome Dom Rock, de onde vem? Inclusive, essa figura que você tem aí, né? De onde vem o nome? O nome Dom Rock não vem do rock and roll, como muita gente pensa. Vem de uma história parecida com o que está aqui atrás, de um farol. Esse farol se chama Bell Rock. Ele foi construído na costa do Reino Unido. Qual é a história curiosa que tem nesse farol? Naquela época, naquela altura, mais de 200 anos atrás, os navios que chegavam de mercadorias, e enfim, com a tripulação toda, eles chegando perto da costa do Reino Unido, eles afundavam, porque tinha uma laje submersa, e os navios batiam e afundavam. E aí a mercadoria, morria gente, perdia tudo ali, né? E teve um sujeito que falou assim, só tem um jeito de resolver esse problema, que é construir um farol naquela laje. Isso há 200 e tantos anos atrás. Para construir o farol naquela laje, ele tinha que ser na maré baixa, em tempo calmo, e a superfície estaria sempre molhada, né? Então ele teve que inovar na técnica, no material de construção, na logística, nas formas de construir um farol. Mas por quê? Porque o problema estava ali, então a solução tinha que estar ali. Então ele aplicou a inovação em função de uma causa, de um problema a ser resolvido. E isso foi a base da inspiração do nome, chama Bell Rock. Aí a gente pegou o Dom Rock, o rock do Bell Rock, da história dele, e o Dom, porque o que a gente ia fazer para dar essa sensação do farol para as empresas, tem que ter uma certa maestria, saber fazer e fazer bem feito. Então, daí vem o Dom Rock, vem dessa história. Bacana. Não, bacana, meu amigo. Além de aprender sobre o machine learning, nós estamos aprendendo algo de história aí sobre a Inglaterra, né? E há 200 e tantos anos atrás, não tinha internet, não tinha nada disso, né? É verdade. Meu amigo, fantástico o nosso bate-papo, a prosa aqui com o Bertaglia. Adorei, né? Achei muito bacana, um papo muito inspirador, né? Muito conhecimento, né? Agradeço de coração, André, o seu tempo, né, dedicado aqui por gravar essa prosa, por bater esse papo aqui, né? Pena que a gente não possa aí tomar um café ao vivo e a cores, mas nós estamos usando aí os artifícios. Logo. Um grande abraço para você, né? Tudo de bom. Olha, felicidades para você. Obrigado, parabéns pelo sucesso aí, pelo canal, pelo conteúdo, riquíssimo. Parabéns mesmo. Precisamos de mais conteúdo desse tipo por aí. Bacana. Que a força esteja contigo, meu amigo. Valeu, um grande abraço, meu amigo. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.